A raiva é como o fogo. No começo aquece, dá força, parece te proteger, mas se não for controlada, consome tudo, inclusive quem a carrega. Por muito tempo, Lucas acreditou que sua raiva era o que o mantinha forte. Acreditava que ela o fazia reagir, se defender, resistir, até o dia em que percebeu que o mesmo fogo que o fazia sentir vivo era o que o estava queimando por dentro. Lucas nunca foi um homem ruim. Trabalhava duro, ajudava os pais, era educado com todos. Mas havia uma parte dele que nunca conseguia descansar. Bastava uma injustiça, uma crítica, uma provocação, e ele explodia. O rosto ficava vermelho, o coração acelerava e a mente se tornava um campo de batalha. Depois vinha o arrependimento, o vazio, o silêncio pesado. Ele prometia que seria diferente, que da próxima vez controlaria. Mas a próxima vez sempre vinha e ele sempre perdia. A raiva não nasce do nada. Ela cresce em silêncio, acumulando-se nas pequenas coisas que a gente deixa passar. Um comentário maldoso, uma decepção, uma humilhação que a gente finge esquecer. E com o tempo, esse acúmulo vira um incêndio. Foi o que aconteceu com Lucas. O ponto de ruptura veio em um dia comum, uma segunda-feira de trânsito, cansaço e e-mails atrasados. No trabalho, o chefe, Roberto, o criticou na frente de todos por um erro que nem era dele. Ele tentou se segurar, mas sentiu a raiva subir como uma onda. E antes que pudesse pensar, as palavras já tinham saído. Talvez o problema seja a sua incompetência, não a minha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Naquela tarde, ele foi demitido. Saiu da empresa com um nó na garganta, os punhos cerrados e o orgulho ferido. Passou o caminho inteiro repetindo para si mesmo que estava certo, que ele só havia dito a verdade. Mas ao chegar em casa e se olhar no espelho, a expressão que viu não era de vitória, era de alguém esgotado. Pela primeira vez, se perguntou se a raiva realmente o protegia, ou se o estava destruindo aos poucos. Alguns dias depois, conversando com o pai, ouviu algo que o desarmou. Filho, quando você grita, não é o outro que te escuta, é o seu coração que se machuca. Aquela frase ficou ecoando. Mais tarde, navegando sem rumo pela internet, encontrou uma palestra sobre Sêneca e a filosofia estoica. O título era simples: A raiva é uma forma de loucura. Clicou sem pensar. O palestrante explicava que, para os estoicos, a raiva é o mais autodestrutivo dos vícios, porque te faz agir contra ti mesmo enquanto acredita estar se defendendo. Lucas ficou em silêncio. Pela primeira vez, alguém havia descrito exatamente o que ele sentia. Aquela mistura de fúria e culpa, de força e fraqueza. Começou a pesquisar mais. Descobriu Epicteto, que dizia: não é o que te acontece que te perturba, mas a forma como você reage. E Marco Aurélio, que escreveu: a melhor vingança é não se parecer com o ofensor. Cada frase parecia uma flecha, atravessando o ego e indo direto à alma. Decidiu que precisava mudar. Mas controlar a raiva é como tentar domar o mar. Quanto mais você luta contra, mais ela te arrasta. A primeira lição foi entender que a raiva não some, ela se transforma. Toda vez que sentia o impulso de explodir, tentava respirar e perguntar a si mesmo: o que estou tentando proteger com isso? E quase sempre a resposta era o orgulho, a imagem, o medo de parecer fraco. Um dia, encontrou Marina, uma amiga antiga que estudava psicologia. Contou o que vinha vivendo e ela disse algo que ele nunca esqueceu. Você não precisa reagir para se afirmar. O silêncio também é força. Essas palavras o acompanharam nas semanas seguintes. Começou a escrever sobre o que sentia. Toda vez que a raiva vinha, ao invés de agir, escrevia. No início parecia inútil, mas aos poucos percebeu que o simples ato de colocar no papel dava forma ao caos. Um mês depois, aconteceu o primeiro teste real.
Estava em um restaurante e um homem o empurrou na fila, sem pedir desculpas. O antigo Lucas teria reagido na hora, mas dessa vez respirou. Observou a raiva nascer, crescer e depois passar. Sentiu o corpo relaxar, o coração desacelerar. Percebeu que havia vencido algo invisível, não o homem, mas a si mesmo. E isso lhe deu uma sensação de poder que nenhuma explosão de raiva jamais havia trazido. À noite, em casa, releu um trecho de Sêneca. A raiva, se não for controlada, é como um veneno que mata o recipiente antes de atingir o inimigo. Sorriu. Entendeu, enfim, que o verdadeiro domínio não é sobre o mundo, mas sobre o próprio fogo interno. Com o tempo, a vida começou a mudar. Não porque o mundo ficou mais calmo, mas porque ele aprendeu a não reagir a cada provocação. Percebeu que muitas situações não precisavam de resposta. Descobriu que a raiva, quando observada, se dissolve, como uma chama que apaga por falta de ar. Mas o clímax da sua transformação veio meses depois. O antigo chefe Roberto o procurou. Disse que havia uma nova vaga na empresa e que gostaria de conversar. Lucas ficou em silêncio por alguns segundos. O coração acelerou. Parte dele queria negar, vingar-se, mostrar que estava acima, mas respirou fundo e respondeu: "Claro, podemos conversar." Quando se encontraram, Roberto pediu desculpas pelo que havia acontecido. Disse que também estava sob pressão na época. Lucas ouviu, em silêncio, sem ressentimento. E pela primeira vez, percebeu o quanto havia mudado. Saiu daquela reunião em paz, não por ter vencido, mas por não precisar mais vencer. E enquanto caminhava pela rua, lembrou-se de uma passagem de Marco Aurélio. Quando alguém te irritar, lembra-te que ele age segundo sua própria visão do bem. E se você se irritar, faz o mesmo. Entendeu que a raiva é sempre uma escolha. E que escolher a calma é um ato de sabedoria, não de fraqueza. Com o tempo, começou a falar sobre isso em pequenos grupos de meditação. Contava sua história, lia trechos dos filósofos e mostrava que dominar a raiva não é reprimir o sentimento, mas compreendê-lo. Dizia: a raiva é como uma criança assustada dentro de nós. Se você grita de volta, ela grita mais alto, mas se você a escuta, ela se acalma. Um dia, um jovem o procurou após uma palestra. Contou que havia se envolvido em uma briga, perdido o emprego e estava prestes a se separar. Perguntou: "Como eu faço para parar de sentir tanta raiva?" Lucas respondeu: "Você não precisa parar de sentir. Só precisa parar de obedecer à raiva." Naquela noite, ele voltou para casa e percebeu algo curioso. Fazia tempo que não sentia o peito pesado, o coração em chamas. A vida ainda o testava. Ainda havia provocações, injustiças e palavras duras. Mas agora, tudo passava por ele sem o destruir. Aprendeu que o mundo não se torna mais gentil, mas nós podemos nos tornar mais firmes. Em seu diário escreveu: "A raiva quer te convencer de que ela é a solução, mas na verdade, ela é o problema." Hoje, quando alguém o ofende, ele apenas observa. Entende que cada pessoa fala a partir da própria dor, da própria confusão, e que reagir é se juntar ao mesmo caos. Descobriu que a serenidade é o escudo dos sábios, e que a verdadeira vitória é manter a calma em meio à tempestade. A raiva ainda aparece às vezes. É humana, mas agora, quando ela vem, ele sorri, porque sabe que ela não manda mais nele. E se há algo que Lucas aprendeu em toda essa jornada, é que o domínio sobre si é o maior poder que existe. O estoicismo não o tornou frio, o tornou livre. E liberdade é exatamente isso: não se deixar escravizar por nada, nem por ninguém, nem pelas próprias emoções. Então, da próxima vez que algo te provocar, lembre-se, a raiva é um veneno e o antídoto está em você. Respire, observe
E antes de reagir, pergunte a si mesmo: isso merece a minha paz? Porque no fim, ninguém vence brigando com o fogo. O verdadeiro sábio aprende a transformá-lo em luz. E se essa história falou com você, escreva nos comentários: eu escolho a calma. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se no canal para continuar aprendendo a arte estoica de dominar a si mesmo. Porque no fim, quem vence a raiva, vence o mundo.